só jogo um, que é Dota, que é um vício tóxico que eu tenho, mas que eu amo de paixão. E, e aí, então, pela primeira vez em 2022, quando a gente viu o que estava acontecendo no Roblox e viu o que estava acontecendo com o Fortnite em termos de monetização, falei, caralho, essa é a primeira oportunidade que a gente vai ter de entrar em desenvolvimento de games. Por quê? Porque entrar antes disso era ou criar um jogo para Steam ou um jogo mobile e a gente não tinha como competir contra esses putas gigantes aí, desenvolvedoras gigantes, estúdios gigantes mobile, que, que tinha o mercado mobile basicamente girando em torno de compra de mídia, né? Então, por muito tempo aí, nos últimos 10 anos, o mercado mobile ele girava em torno de você comprar mídia para chegar nos players certos e ter um CAC, né? Um custo de aquisição, vamos dizer, conhecido, e aí você sabe, se eu invisto isso, eu retorno isso, e muito difícil de entrar organicamente, e a mesma coisa para do lado dos jogos de AAA, do lado de jogos de videogame, né, de console. Então a gente nunca teve uma oportunidade, porque a gente sabia que para ter essa oportunidade a gente precisava de milhões de reais de marketing e distribuição putz, times de desenvolvimento gigantes. Mas aí, quando a gente viu o Roblox acontecendo, quando a gente viu o Fortnite, a gente falou, cara, não vão ser os desenvolvedores tradicionais que vão dominar esse mercado, vão ser os usuários de fato, né? O GC é User Generated Content. Quando a gente fala de UGC para games, são desenvolvedores que são usuários daqueles jogos, né? Então, quando a gente fala aí de mods, o GC em games, cara, já existe há muito tempo. E o GC de games começou como mods de games, onde os usuários, os jogadores daqueles jogos iam lá e falavam, pô, eu quero jogar esse jogo assim, né? Então, o que a gente subestima é o quanto os bons jogos, os bons modos de jogos, especialmente o multiplayer, foram mods em algum momento, né? Então, o CS era um mod de Half-Life, criado por usuário. O Dota, né, o MOBA como um todo, o LoL, saiu de um mod do Warcraft 3. Todos, assim, Battle Royale também é um mod, agora esqueci que jogo exatamente que era, mas sempre mods vêm, né, conquistando como modo de jogos assim mais recentes, mais novos, e que quando você olha em volta, cara, ainda são esses mesmos mods que estão feitos e refeitos de formas diferentes. Então, pela primeira vez, a gente falou assim, caralho, dá pra gente desenvolver game porque, um, a gente não precisa mais de uma puta investimento de marketing. Por quê? Porque essas plataformas, elas entregam o seu jogo através de um algoritmo, né? Você tem um algoritmo de entrega, igual no YouTube. Se você tem um puta de um vídeo que é um vídeo de 2 horas feito para o cinema e você coloca ele para rodar no YouTube, não importa quanta grana de marketing que você gasta, você não vai fazer esse vídeo se tornar viral, porque o algoritmo ele é baseado para um estilo de consumo específico ali. E assim como é o Roblox, assim como é o Fortnite, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma pressão para criar jogos para serem entregues de uma certa forma, certo? Querendo ou não, vídeo de YouTube hoje a gente sabe, tem um modelinho ali, retenção foi quebrada num nível de ciência e um vídeo de YouTube que dá certo, normalmente existem vários modelos, por mais que a gente saiba aí que autenticidade, várias outras coisas influenciam. Existem modelos que, pô, se você faz um filme hiper lento para o YouTube de 2 horas, você não vai fazer ele chegar em ninguém. Então a gente sabia que por mais que a gente tivesse que criar dentro dessas caixinhas, a gente não teria que ter esse puta desse investimento de marketing, assim como a gente não teria que ter um puta investimento de desenvolvimento. Porque quem sabe criar jogos para dentro do Fortnite é o cara que era endêmico ali do Fortnite, que aprendeu
a criar jogos dentro do Fortnite, jogando dentro do Fortnite, né? Especialmente falando do Fortnite, que o primeiro plataforma de criação de jogos para o usuário era quase que um jogo dentro do jogo, né? Você usava o seu boneco para ir lá construir com um controlezinho remoto e você criava os seus jogos a partir disso, né? Então, essa meio que já engancha uma coisa na outra, foi o momento que a gente falou, caralho, essa é a primeira oportunidade que a gente vai ter de entrar em desenvolvimento de games, porque o GC abaixou a barreira de entrada, né? Entre aspas, assim como o YouTube fez para conteúdo audiovisual, cara, o Roblox, Fortnite e até em alguns níveis o Minecraft fez isso para os desenvolvedores de jogo. Então, daí que nasceu a Surprise, tá? É muito olhando para esse potencial de, obviamente, cara, ter um retorno financeiro, né? Monetizar de fato, mas dentro de uma plataforma que fazia o risco ser muito menor, né? É um risco menor de desenvolvimento, é um risco menor porque você não tem um investimento em marketing, é um risco menor porque, querendo ou não, é uma plataforma já limitada, então, cara, se eu tô limitado a ser 3 de 10, e eu sou um cara 4 de 10, eu vou competir com um cara que é 10 de 10 no mesmo nível, porque só dá para ir até 3, né? Então, para a gente era uma oportunidade toda essa limitação, né? Então, tudo isso para falar e chegar no momento em 2022 que a gente começa a Surprise, certo? Então, o começo do Fortnite era um onde, cara, já dá para começar a falar de comunidade e monetização em algum nível, porque a forma de ganhar dinheiro dentro de mapas e experiências dentro do Fortnite, ela era uma adaptação do programa de criador do Fortnite. O que é o programa de criador do Fortnite? Ele tem vários níveis, né? Assim como outros programas de criadores aí que vale muito pesquisar e dar uma olhada, tipo da Supercell, tipo do Fortnite em si e vários outros, que basicamente é o quê? Seja um criador de conteúdo, né? Ou nesse caso a gente está falando de criador de mapas no Fortnite, é uma forma de você ter benefícios, seja dentro do jogo, seja de informação para você criar vídeos informativos sobre Fortnite, seja bichinho de pelúcia na sua casa e uma estatuazinha falando, porra, criador do Fortnite nível tal. Então, esses grandes jogos hoje, eles tratam comunidade quase que nem um exército, né? É muito maior escala, né? A gente vai falar também de comunidade de nicho e de, cara, como começar um jogo do 0 ao 100 com esse foco em comunidade, mas quando a gente fala de uma Epic da vida, ela também trata a comunidade, mas muito mais nesse âmbito de programas de criadores, né? Que é assim que eles organizam para que conteúdo seja criado, para que influenciadores sejam em algum nível remunerados até, né? Então ganha skin, ganha pacote de skin para poder mostrar, para poder todo mundo ver, porque isso também em algum nível é marketing. É só um marketing que ele é direcionado de forma diferente do que era tradicionalmente, ele é focado em comunidade, né? Então o programa do criador do Fortnite nada mais era do que um código do criador que qualquer um que fosse criar coisas, comprar coisas na loja do Fortnite, se ele põe ali o código do criador Lui, ele... Puta, esqueci quanto por cento era aí, vocês podem me ajudar, mas 5%, né? Era 5%. 5% da compra do cara vai para esse cara do código de criador. E a única coisa que os criadores de mapa conseguiam fazer era um botão lá no meio do mapa físico que o cara ia lá, clicava o botão e você via o código, e ele pegava o seu código de criador e ele jogava lá no seu mapa. Era assim que dava para monetizar no Fortnite na época que a Surprise começou. E até rolou um momento de Surprise onde a conversa lá na 3C foi, ó, Lui, ou a gente monetiza pelo dia tal,
até o dia tal, ou a gente vai ter que procurar um novo projeto ou algo diferente para você. E foi bem quando virou a chave para o que na época chamavam de Criativo 2.0, mas que era a UEFN, né? E aí a monetização se tornou uma por engagement payout, é o que eles chamam, né? Então é um pagamento por engajamento. O Fortnite, ele veio depois do Roblox, no mesmo modelo, entre aspas, mas depois do Roblox. Então o Roblox, ele já pagava não só por engagement payout, né, com algumas diferenças que eu vou explicar já já, mas ele também disponibilizava que os desenvolvedores fizessem micropagamentos dentro dos jogos específicos e também, assim como a Steam, né, que tem o CS, o Dota, o Team Fortress 2, tem um mercado de itens, né? Então é o que a galera do Roblox chama de UGC, são esses itens UGC, que são itens criados pelos usuários que podem ser vendidos tanto dentro de experiências em si, mas também dentro de da lojinha deles lá, né? Então a diferença do Roblox para o Fortnite é que o Roblox nasce só como plataforma e o Fortnite nasce a partir de um jogo, né? Então, como o Fortnite foi uma adaptação de um jogo em si, a gente viu uma evolução deles de fato se transformarem numa plataforma. Mas voltando para o engagement payouts, né? Então, depois desse código do apoiador, que era só vinculado com o programa de criadores da Epic, os criadores de ilhas possibilitaram monetizar as ilhas deles baseado em engagement payout, que nunca foi revelado exatamente como que é esse algoritmo, né, essa equação de pagamento, mas que era uma mistura de tempo médio na ilha, então quanto tempo o cara ficava ali, retenção de dia 1 e dia 7, se eu não me engano, ou de sei lá quantos dias que era. Bom, nem isso era muito claro. Número de jogadores como um todo, mas acho que essas eram as métricas. Vou dar uma confirmada aqui para não falar besteira para vocês. Vou dar um gole de água também, tá? É, bom, mas vou até abrir as coisas que eu anotei aqui e já volto para algumas coisas mais interessantes também. Então, bom, era essa equação para receber, baseado em quantas pessoas estavam jogando o seu jogo, por quanto tempo, se elas estavam voltando. Então, era uma métrica baseada em players, né? Você não conseguia monetizar com micropagamentos ainda. Então, como que funcionava? A Epic selecionou 40% do lucro que eles faziam com o Fortnite e eles destinaram esses 40% para os criadores, certo? Então, o que você recebia ali era um valor proporcional a esses 40%. Então, esses 40% se tornavam um pool de engagement payout, e você, se você é o top 10 criadores ali, você é dono de uma porcentagem de 10% de todo esse tempo jogado, essa retenção gerada e etc., você você receberia 10% desses 40% de lucro que o Fortnite estava gerando naquele ano, naquele mês, no caso, né? Porque o pagamento ele é feito mês a mês. Então, falando de, de pagamento, né, de como que você recebe dentro do Fortnite, ele basicamente hoje evoluiu para ter outras métricas também. Então, se o jogador que entrou no seu mapa logo depois que ele sai ou logo antes de entrar compra uma skin ou gasta dinheiro com Fortnite, você aumenta um pouco o seu valor ali de quanto você vai ser pagado.
Então foram várias métricazinhas sendo enfiadas aí nesse meio e que hoje a gente não necessariamente sabe, cara, exatamente como é o pagamento, fora ele ser proporcional em cima desse número de 40% de, de lucro total feito no Fortnite. Gente, galera aí, Mika, Eu até Amor, desmutei. Monte, Eu vocês ia. podem aí me corrigir ou me adicionar qualquer coisa a qualquer momento aí também, tá? Eu ia fazer isso agora. Beleza. Que Então essas façam. informações de tipo pagamentos, quantos já foram pagos para criadores, o que já foi pago e etc. Ela é disponível, ela é aberta assim para todo mundo. Tem uma plataforma que chama Fortnite GG, que a gente consegue acessar lá e tem os creators, tem os mapas com maior rendimento, tem os mapas onde não tem tanto player assim, mas vocês conseguem ter uma base ali do que fazem os mapas com X players e etc. Ainda não existe, o Lui vai chegar nisso, né? Mas só falar, ainda não existe a informação do quanto é pago por venda dentro dos mapas, mas tudo isso que ele explicou de engajamento e etc, essa informação é uma informação pública e que vocês têm acesso aí para dar uma pesquisada, enfim, entender um pouco mais a fundo e ver valores, etc. Até esse é o spoiler que aí em 2025 a Epic abriu essa possibilidade de pagamentos, né, direto, né, micropagamentos dentro das próprias experiências. É bastante diferente ainda do Roblox, porque a parte de cosméticos do Roblox, ela é universal para todas as experiências. Só que o Fortnite, eles têm uma grande dificuldade que é a seguinte, eles têm vários IPs dentro do próprio jogo deles, né? O Fortnite, ele tem pouca lore, ele tem pouca história própria, né? Não é algo que permeia. Os bonecos do Fortnite em si, eles são bastante a menos, por assim dizer. Depende, na verdade, acho que estou exagerando essa informação. Mas é porque é um lugar onde você mistura o Star Wars com os Simpsons, entendeu? Então é um lugar onde tem muita IP diferente. A renda do jogo Fortnite assim vem dessa compra de itens. Então, cosméticos hoje para um criador do Fortnite que nem a gente é algo que só pode ser usado dentro das nossas experiências em específico. Por quê? Porque universalmente, dentro de todas as experiências, o que pode ser usado são as dele, as que eles vendem. Diferente do Roblox, onde você tem um mercado aberto. O Roblox não produz, na verdade tem edições especiais que eles mesmos produzem esses itens e cosméticos, mas quem gera os cosméticos lá são os usuários. Então eu, se eu tenho um cosmético que funciona dentro do meu jogo, o meu usuário, o meu jogador ou jogador do Roblox pode ir vestido com a camiseta que eu vendi para ele para qualquer outra experiência. Então, Fortnite, estamos nesse lugar, ainda limitado a algumas vendas, power-ups, todas essas coisas, esquemas de monetização mais tradicionais funcionam dentro do Fortnite, cosméticos também, mas ligado às experiências específicas. Além disso, tem a parte de engagement payout, que é essa equação aí que é nebulosa, eu vou até mandar links depois aí eles dão um pouco de informação, mas sempre é aquela matéria, tipo, ah, sabe? Porque eles não falam nada, e estão sem falar nada há muito tempo já, então é um pouco até desgastante. Tem esse lado, e agora falando um pouco do como funciona para o Roblox, o Roblox, o pagamento lá, existe um pagamento por engagement, mas ele só é considerado para jogadores que jogam o premium, que, que pagam o premium. O que é o premium? O premium é um subscription do Roblox, uma assinatura do Roblox, onde você recebe alguns Robux, se eu não me engano, mas é tipo um VIP lá dentro, onde você ganha pagamento por engajamento, engagement payout no Roblox, quando são esses jogadores premium jogando esse jogo. Então, o Roblox faz com que você tenha mecanismos para o cara comprar o premium dentro do seu jogo, para que você também monetize de uma segunda forma esses jogadores que não seriam
que também você poderia monetizar no Roblox com micropagamentos ou cosméticos dentro da sua experiência. O Roblox, ele gira todo o pagamento de criadores, diferente do Fortnite, né? Então, o Fortnite, ele tem uma Hyper Wallet, que é basicamente um PayPal da gringa, onde você faz ali você se inscreve como pessoa física ou como empresa, você faz um daqueles W8, né? Aqueles formulários de imposto dos Estados Unidos, e eles te pagam em dólar, né? O Fortnite funciona. Com certeza podem ir fazendo perguntas, gente. Eu tô até com a boca seca aqui. Mas o Roblox, ele gira toda essa economia de criadores usando o Robux, né? Que é o V-Buck no Fortnite, é o Robux dentro do Roblox. Então, o pagamento que você recebe, ele é em Robux. Todo o esquema de desenvolvimento dentro do Roblox, você já tem grupos de dev que você forma ali, que até a grana em Robux ele divide da forma que você quer para os devs diferentes, para as pessoas que estão desenvolvendo, ou para quem for parte desse grupo desenvolvendo uma experiência no Roblox. O que é a dificuldade disso? O Roblox ele já tira 30%, entre 25% e 30% de toda a venda lá dentro. Então, você vendeu uma coisa por 50 Robux, ele vai pegar 25%, 30% disso e vai ficar com ele. E ele ainda te cobra mais 30% para você tirar a grana de Robux, transferir ela para dólar ou para real ou o que for, uma moeda tradicional, e enviar esse dinheiro de volta para você. Então, o Roblox é um lugar muito mais focado em volume, né? Então, você quer fazer grana com cosmético no Roblox, é vender milhões e milhões de cópias, porque é isso que tem no Roblox, né? São 50 milhões de brasileiros só no Roblox e é muita gente, né? A gente teve pico de jogadores simultâneos em qualquer jogo ever de 25, 26 milhões de pessoas em uma experiência do Roblox. Então, é um lugar onde, se você tem o volume de player e pessoa ali, você vai fazer muito dinheiro. Só que tem toda essa economia que gira em Robux e que, cara, tem até discords, assim, quando eu mergulhei profundamente disso, discords de moleques de 18, 20 anos que fazem não é um tráfego, né, mas os caras fazem o câmbio, né, por dentro do jogo para que você não precise tirar através do Roblox. Então eles já pegam pessoas que precisam comprar Robux de um lado, pega esses desenvolvedores que têm um monte de Robux que querem transferir para dólar e faz esse câmbio de forma paralela no, no Discord com taxas menores. Então, vamos lá, vou ler as perguntas aqui. Mas então, basicamente, isso é um pouco do panorama de hoje, como que funciona a monetização dentro dessas plataformas que nós somos mais próximos, né? Então, tem um Minecraft também que, diferente dos outros dois, ele é ainda um pouco mais distante dessa visão GC, porque ele não é, é, ele não é nativo ao Minecraft como plataforma, né? O Minecraft ele disponibiliza, ele é um jogo hiper aberto, é, e as pessoas têm seus próprios servidores, né? Então tem um rosteamento próprio dos jogos, coisa que no Roblox e no Fortnite é uma facilidade tremenda, né? A gente falou de uma barreira de entrada mais baixa, você ter um matchmaking system, você ter, porra, aguentar um monte de gente na mesma experiência, né? Chegar em conseguir ter que nem foi, né? 26 milhões de jogadores simultâneos, você tem que ter uma infra de um jogo, cara, bastante bem desenvolvida, coisa que essas plataformas já têm e o Minecraft não tem. Então, o Minecraft ele é um jogo que, assim como o Roblox,
ele tem esse esquema de micropagamentos que vai desde cosméticos até itens dentro do jogo e etc. E são servidores diferentes, assim. Então, você tem servidores de minigames, servidores de jogos específicos dentro do Minecraft, e a monetização ela é mais tradicional mesmo. Eu vendo um VIP para o jogador, para ele ter uma tag específica no jogo, para coisas in-game mesmo, microtransações, mas sem esse apoio de plataforma mesmo, de facilidade de desenvolvimento e tudo mais. Então, esses são os três principais hoje players, né? O GC, acho que dá para falar também do GTA RP, do 5M, onde, cara, bastante da economia gira em torno de criadores de conteúdo, e a gente tem uma monetização também de pagamento in-game, mas que vem majoritariamente de whitelist e possibilidade de jogar com os seus streamers ou dentro do mesmo servidor que, que o pessoal que cria conteúdo no YouTube joga. Então acho que esses seriam os principais plataformas UGC assim de games que hoje a gente conhece, tem visibilidade e dá para contar um pouco mais para vocês sobre. Agora eu vou ler as perguntas aí, mas se alguém quiser se desmutar e falar alguma coisa também, bem-vindo. Seja. Cara, Picard, né, mandou uma pergunta aí sobre a queda de jogadores que a gente está tendo no Criativo e no Fortnite. Cara, é real. Assim, não é fácil. A Epic, ela não tá com, com, com uma estratégia muito bem definida para como eles fazem essa transformação toda que eles querem, né? Porque no final das contas, a Epic está indo atrás da cadeia inteira de desenvolvimento de jogos, certo? Então a Epic é dona da Unreal Engine, ela grudou a Unreal Engine numa interface de jogo para facilitar desenvolvimento, e eles também têm a Steam deles, né? Eles também têm vamos dizer, o sei lá como chama, né? A Apple Store, a Epic Store, também é uma coisa que é deles. Então a ideia dos caras é pegar a cadeia inteira, o cara desde desenvolver até publicar o jogo ali, até ter acesso a jogadores, e o Fortnite é basicamente uma audiência que eles têm retida ali de 500 milhões de jogadores que eles estão tentando redistribuir para essa plataforma de jogo deles que captura a cadeia inteira, né? Então, desenvolvimento, publicação, encontrabilidade e monetização dos jogos, tudo em um lugar. Cara, e eles fazem muito para manter os jogadores vindo, né? Então, o Fortnite é um chamariz de player porque eles estão sempre lançando novas seasons, eles estão sempre lançando skins novas e etc. E o criativo é pego por tabela, né? O cara clica ali para jogar Fortnite, mas acaba talvez encontrando e clicando em uma outra experiência para jogar. Vai cair player e assim não dá para a gente saber se o ecossistema de UGC da Epic ou do Fortnite é um que vai sobreviver todos os tempos, né? O que a gente está apostando é muito mais no mercado de UGC como um todo do que no Fortnite ou no Roblox ou no Sandbox, né? Que é o, vamos dizer, a evolução do Garry's Mod, que também se torna uma plataforma UGC da Steam. A gente não sabe qual vai ser a próxima grande plataforma, mas o que a gente sabe é que é bastante diferente desenvolver jogos para essas plataformas do que a maneira de desenvolver jogos tradicionalmente era, né? É uma diferença tão gritante quanto uma novela da Globo para um vídeo de vlog no YouTube. Assim como é diferente de um filme de 2 horas que você vê no cinema
e um vídeo que você consome no YouTube ou uma live que você consome na Twitch. Então, o que a gente acredita é que é um novo mercado de jogadores que, que quer algo diferente, né? Esse lance do brain rot, esse lance de jogos de vida e morte muito rápido, mas picos muito altos, a gente acredita muito nisso. Cara, como que a gente lida com essa queda de jogadores? Cara, é muito difícil. A gente como estúdio de desenvolvimento, a gente começou muito bem no Fortnite, né? A gente bateu 800 milhões de minutos jogados basicamente em 2023 e no começo de 2024. Então, a gente teve um sucesso muito legal, mas que a gente teve muita dificuldade de repetir, ao ponto de que a gente começou a prestar serviço para os maiores desenvolvedores da plataforma em si. Então, cara, como que a gente enxerga essa queda é meio que aceitando, né? Acho que não tem muito. Esse é o problema de estar dentro de uma plataforma, né? Você tá refém dela. O YouTube proporciona coisa pra caralho, mas ao mesmo tempo você tá refém em algum nível, né? Tem ainda a taxa de 30% de imposto da parte deles e da taxa para sacar. Não entendi, Amaury. Mas se você quiser desmutar aí e falar. É, é que, tipo, na Steam, quando você vai publicar o jogo, você vai receber, tem uma taxa de 30% do imposto que eles tiram, sabe? Ele tá perguntando se esse mesmo 30% tira quando você recebe um dinheiro na No... UFN. Não, Isso, eu acho que essa pergunta era do Roblox, não? não, era do. Boa noite aí, gente. Boa noite. Era a respeito do Roblox mesmo, que, Ah, tá tipo, bom. como você comentou que tem acho que é 30% ou 25% primeiro a parte deles, aí depois tem Aham. um 30% que é para você sacar o que você tem. Sim, Aí, sim. tirando isso, ainda tem o 30% de imposto ou é É, já. aí em cima disso, em cima da receita que você fizer pela sua empresa, você ainda tem a porcentagem de imposto da alíquota da sua empresa. Ah, sim. Não, é só para entender mesmo se aí, de Mas repente, isso já estava dentro ou, tipo, era depois contado dependendo cara, essas da duas conta. taxas iniciais é só pedágio lá no Roblox. Ah, entendi. Aí ainda tem o pedágio do governo chegando aqui e por aí vai. Ah, não, obrigado. Imagina, imagina, gente. Então, assim, todo mundo quiser abrir aí e só falar, é até mais fácil para mim. Pelo que entendi, a Surprise ela é a criadora de assets e mapas para Fortnite. Correto, assim como também Roblox e Minecraft. Hoje a gente tem dois servidores rodando no Minecraft e a gente tem um projeto de Roblox rodando. Não nosso, também para terceiros. Hoje, de coisas proprietárias que a gente está fazendo para a gente está desenvolvendo um jogo de Fortnite, e os dois servidores de Minecraft. O resto a gente está trabalhando com terceiros e criadores já existentes das plataformas. Outro exemplo de jogos que atualmente tem grande multinacional. Cara, esse lance que você falou aí do Second Life, e esse lado de monetização por transação, alguém mandou uma pergunta sobre a diferença de cosméticos e outros jogos, cara, acho que vale entrar um pouco nisso. E aí cara, eu tô muito longe de ser a pessoa que vocês deveriam ouvir sem questionar, tá? Eu tenho uma experiência, eu já, pô, vivi muitos anos aí e aprendi muita coisa no mercado de game, mas eu acho que eu tenho muito a aprender ainda e qualquer um que quiser trazer pontos aí, vocês podem. Mas eu acho que cosméticos é algo super forte, mas cosméticos é algo que tem que estar ligado. Ele é para uma segunda camada de consumidores do seu jogo. Assim, o cosmético ele tem valor alto para alguém que já está muito altamente engajado com o seu jogo. Second Life é quase o ápice de engajamento. Estou falando que minha segunda vida é o jogo, né? Então,
cosméticos, acessórios, essas coisas, nesse tipo de jogo, eles vão ser muito mais relevantes do que outros tipos de jogo, onde, ou especialmente outros momentos de um ciclo de jogo, e também temas, tá? Mas se você está no começo de um jogo, você não tem uma comunidade muito forte, e você quer monetizar no seu jogo, cara, cosméticos é algo mais, eu acho, difícil, porque ele requer um fator social. Seja eu mostrar para meus amigos que eu tenho uma skin específica, ou mostrar para alguém em game, ou mesmo me sentir especial por ter isso, né? Querer investir e, porra, jogar esse jogo mais bonito ali, brilhando e tal. Cara, normalmente vem de um jogo que eu já tenho um apego grande. Então, pra mim, faz sentido essa parada do Second Life por causa disso, caralho. Se o cara não tá falando que ele tem a segunda vida aqui, pô, o cara tá empenhado em ser quem ele é dentro do jogo. Porque o cosmético nada mais é do que, cara, é que nem o cara que veste uma boina, sei lá, pra ir na festinha, ele quer mostrar quem ele é através dessa boina. Então, cosméticos é sempre, eu acho que se tornam super relevantes em termos de monetização, especialmente de jogos mais recentes, cara, depois que as pessoas estão realmente engajadas ali. Eu acho que tem níveis de monetização que entram antes disso, né, que você consegue, especialmente em jogos mais focado em dopamina, porra, clicar que nem um maluco aqui e ter estímulo. Cara, esses jogos você vai ter uma venda que ela é mais superficial, é do momento. Eu tô maluco aqui, quero comprar, vou comprar porque eu quero passar. Cara, esse é uma venda muito diferente do cara que tá, porra, ali passando, vendo as roupinhas, falando, cara, eu quero usar isso aqui, que fica, cara, uma das grandes retenções, eu imagino que tenha no Roblox, cara, é você escolher ali como que você vai aparecer no Roblox, porque é infinita. Você pode ser desde de uma minhoca até pô, um roqueiro, sei lá, dentro do jogo. Então, o momento de compra, né, falando de monetização, são vários estilos e perfis diferentes, né? Alguém falou também das baleias. As baleias, eles eram a 100%, vai, 100% não, mas eram um grande foco dos jogos mobile lá, pô, sei lá, 5 anos atrás, antes de ter aquela mensagem, pedir para o app não traquear meu movimento, sei lá, vocês sabem, o meu aparece ali quando você pega um app novo, fala assim, não traquear. Isso foi uma mudança que completamente quebrou as pernas de quem desenvolvia para o mobile, porque esses caras eles encontravam as baleias a partir desse histórico de cookies que a galera tinha e liberava para os jogos. Então, monetização, cara, perdi o fio da meada aqui, gente. Peço desculpa. Mas nós estava falando do mobile, né? Como boa. As baleias e os jogadores de compra única, né? Cara, a baleia é uma puta estratégia boa, mas ela é uma estratégia de mais risco, né? Você perde uma baleia, você perde uma grande porcentagem de receita que você tinha. Ao mesmo tempo, o cara que os milhares de jogadores que preferem a microtransação e vão gastar pouco dinheiro ali, cara, ele também é um cara mais difícil de chegar porque você precisa ter um volume muito grande de gente jogando o seu jogo. E para ter um volume muito grande, você tem que ter uma distribuição muito boa, e para ter uma distribuição muito boa, ou você está numa plataforma GC e seu jogo estourou, então você vai fazer dinheiro de, de qualquer maneira, ou você tem, sei lá, YouTubers, distribuição mesmo por trás, grana de marketing, etc. Que, que aí também você vai estar chegando nas baleias, querendo ou não, né? Mas é uma parte que eu não entendo tão bem, tá? Acho que foi Ricari que perguntou sobre essa estratégia de baleias versus essa estratégia mais de volume. Eu sei que por muito tempo estratégia de baleia no mobile era o canal
mas não de experiência própria, né? Mais de conhecer gente do mercado de mobile e ouvir como que era, mas até que mudou esse lance dos cookies e tal, aí se tornou uma estratégia um pouco mais balanceada e essa que você mede risco também, né? Mas no final das contas é difícil. Talvez você vai ter produtos que interessam mais as baleias e produtos que interessam mais os outros players, mas é difícil dizer assim. Eu não sinto que eu tenha conhecimento suficiente para falar como definir essa estratégia de forma diferente para targetear um ou outro. Só vejo nessa diferença mesmo de como um produto pode ser mais interessante para um ou outro lado. No nosso server de Minecraft tem muito isso, assim. Especialmente portugueses que jogam Minecraft nos servidores aqui do Brasil, que entram e gastam, tipo, sei lá, falaram que R$ 4.000 em compras. Cheguei a ver exatamente quanto, mas é que também tem essa diferença do euro pro cara. O cara vem dominar o servidor e é isso. Outro É, exemplo de jogos. Oh, fala. Pode falar, Jean. não, a pergunta tinha sido minha. Aham. Aliás, o comentário dessa questão do Second Life eu tinha comentado, justamente porque foi um mercado que eu comecei a conhecer por conta de um amigo meu que trabalha só fazendo modelagem para Second Life mesmo. E a princípio não era nenhuma pergunta, mas você foi comentando, eu achei que seria interessante perguntar. Você comentou que agora vocês estão com um projeto de Roblox, mas ainda para terceiros e tudo mais. Mas você acha que em algum momento talvez a Surprise também abra essa porta mais voltada para essa questão de produção de assets, de venda mesmo, de cosméticos e tudo mais, para esses jogos onde essa lógica funciona? Então, como por exemplo, ali na questão do Roblox mesmo, na questão desse Second Life e outros exemplos em que ela funciona melhor, como você falou? Cara, então eu vou talvez sair numa tangente muito grande aí vocês me cortam, tá? Cara, a forma que a Surprise funciona é bastante orgânica, assim. A gente está constantemente olhando para coisas novas que saem, oportunidades novas, e é muito de pessoas que a gente encontra no caminho, assim, muita coisa, cara, aparece um titã da vida aí, fala de uma oportunidade, pô, a gente conhece outra pessoa, e aí a gente começa algo e vai vendo e experimentando, levando para frente. Então, cara, mais do que estratégias bem definidas e engessadas para o futuro, cara, a gente nesse mercado, e eu acho que é, cara, uma das melhores maneiras para existir nesse mercado, né? Por isso a queda de players no Fortnite, porra, dá medo? Dá, mas a gente tá tentando se preparar para tudo. Então, cara, talvez mais do que uma estratégia, acho que, pô, é mais sobre a gente não ter chegado e conhecido esse mundo dessas oportunidades em si, mas que, pô, você podia vir conversar aí com a gente, apresentar um pouco mais, trazer seu amigo cara, por que não ser uma coisa que a gente olha para, né? Mas então, não tem, não tem planos para o futuro, mas, cara, poderia ter planos para o agora, se fosse o caso, assim, é muito da gente. Sabe, a gente vive nesse mundo, mas também não sabe tudo que rola, sabe? É muito pelo contrário, Não, assim. é essa questão do Second Life, eu também não tinha ideia do quão grande que era esse mercado. E foi através desse amigo mesmo que eu conheci. E, cara, hoje ele vive bem só vendendo asset lá dentro. Só pra lá, só Second Life, só Second Life. Ainda mais porque o público nichado é sempre da gringa, Uhum. então os caras já vai pagando um pouquinho melhor também. Então, por isso que eu comentei, não sabia se vocês conheciam, mas é um negócio bem legal de dar uma olhada. Não.
Com certeza, vamos dar uma olhada. Tem também, tem aquela Curse Forge, né, que tem meio que eles fazem mod pro Ark, fazem mod para vários Eles têm, jogos. mod pra tudo lá. É, Tem Minecraft, tem tudo quanto é tipo de jogo. The Sims, Palworld, 50 mil coisas diferentes. até, cara, alguém que saiba mais da monetização, convido para falar aí, porque eu não manjo muito. Eu sei que eles têm um pagamento para criadores, assim, é uma grana, sei lá, 300 milhões de dólares que eles passam para criadores, mas eu não sei exatamente como funciona o lance de monetização deles, assim. Já ouvi gente aí falando sobre, mas eu não manjo. Então, se alguém souber e quiser também aí falar sobre CurseForge, é uma oportunidade que também me parece uma dessas que a gente poderia ou talvez até deveria estar explorando e não tá, sabe? Ninguém? Então eu vou Pra, ficar devendo essa pra vocês, gente. Ou eu coloco no chat GPT rapidinho aqui, eu leio pra vocês. pra mim é tudo novo. Eu literalmente nem sabia que dava pra ser criador dentro do Fortnite ou Minecraft. Roblox eu já conhecia, mas agora essas outras plataformas eu não sabia. Eu achava que era literalmente um estúdio à parte que desenvolvia tudo em si. Eu não sabia que tinha esse programa de criadores em si dentro deles. Sim. As demais, que nem antes tu mencionou do 5M também. 5M eu tava ciente já, inclusive eu fiz algumas vezes alguns freelancer na parte do 5M. Pra mim, quando eu iniciei, foi tudo bem novo. A parte para modeladores foi um pouco complicada no começo, mas não, mas depois mas é questão de 2, 3 dias para te entender como é que funciona. Aí depois só vai. Cara, muito da galera que começa aqui com a gente nunca. Cara, recentemente, né? No começo não dava, era só quem era hiper endêmico mesmo da plataforma que, cara, a gente, na verdade não, a gente sempre teve que ir atrás de gente, porque sempre foi muito pouca gente que já desenvolvia dentro do Fortnite ou dentro dessas plataformas. É muito, cara, você vai conhecer a galera, é muito diferente do perfil de quem tá numa desenvolvedora mais tradicional de games, assim. É muito endêmico mesmo, assim. Ah, tem Hytale, também tem coisa pra caralho. Eu vi aqui, é bem parecido o CurseForge com Fortnite. Eles ficam com 30%. Também é de uma pool de criadores que vende ads, vende tudo de que eles fazem de grana. Mas o ChatGPT falou assim: você consegue viver vendendo coisas no CurseForge? Honestamente, usualmente não. Às vezes sim. Então não sei. Talvez seja uma vida um pouco mais difícil que as outras duas plataformas. Gente, eu vou falar um pouco de comunidade, já passou tempo pra caramba. Eu quero responder o que eu puder aí. Eu sei que teve perguntas aí da galera, mas se vocês puderem trazer ela aqui pro chat ou mesmo falar um pouquinho aí e tirar qualquer dúvida. Qual o melhor caminho de entrada para as plataformas? Melhor focar em uma plataforma, vale a pena passar. Cara, não é gosto talvez, hein? Do eu acho que é gosto assim. E momento também, depende do que você está procurando, se é entrar como dev solo, se é juntar um timinho. Cara, no começo da UEFN, por exemplo, a gente pegou uma época de jogos muito simples, assim, pô, era nova a plataforma, né? Então, cara,
coisas simples estavam dando muito certo, assim. Então, para entrar sozinho, era um momento muito interessante, por exemplo. Talvez seja o caso do Sandbox. Agora, sei lá, olhando 3 anos depois para o UEFN, já tá um negócio onde as coisas têm que ser mais polidas, entendeu? Tipo, é que nem YouTube em 2006, sabe? Cara, era webcam pixelada, era isso, fala alguma besteira, a galera vai assistir. Pô, depois disso a galera começou a gastar um pouquinho mais de grana pra fazer, depois disso um pouquinho mais de grana. Então eu acho que o caminho tem a ver com vontade própria, porque, cara, você vai ter que respirar a parada. Tipo, não é qualquer jogo de fora que se adapta, joga no Fortnite, ele vai funcionar assim. Roblox, a mesma coisa, assim. Gira muito em torno de tendência, sabe? Do que dá certo. Muitas vezes uma coisa que dá certo aparece em várias outras ramificações dessa mesma coisa, sabe? Como se a gente fosse falar de, cara, primeiro jogo que bomba no Roblox é futebol, aí depois lança o futebol de areia, aí lança o futevôlei, aí depois lança o futsal, e aí do nada os caras descobrem, cara, outra coisa, outro jogo estoura. E a partir daí, e às vezes é só novas funcionalidades que entram ali que já fazem um jogo bombar, só que ele tem um tema que é mais light, aí esse tema se transforma em outro tema, e aí sai várias versões em temas diferentes. Então essas plataformas têm que ter uma vontade de consumir, assim. É difícil, até aqui na Surprise a gente fala muito disso, assim. Se a gente não é jogador de Fortnite ou não é jogador de Roblox, a gente tem que entrar na plataforma e entender como que as coisas estão funcionando lá dentro, porque o player é muito diferente de nós. E as plataformas são mais nichadas, né? Se a gente for falar da Steam, você tem um leque muito maior, eu acho, que de demográfico dentro da plataforma. Enquanto quando a gente fala de Fortnite, cara, é um público muito específico. O cara clicou para jogar Fortnite. Então, dificilmente o cara vai estar aberto para jogar um Witcher tendo aberto o Fortnite, sabe? Então, eu diria que tem um lance de preferência pessoal aí, porque vai ter que ter saco para consumir conteúdo, consumir os jogos, entrar lá jogar, ver o que está acontecendo, abrir esse Fortnite GG aí que o Mika mandou e ficar vendo que dá dando certo. Tem um lance de vender seu jogo, né? Tem a thumbnail. Então, cara, como fazer uma thumbnail que chama atenção? Porque antes de jogar seu jogo, o cara, ele não vai procurar seu jogo porque ele não vai saber que seu jogo existe. Então, o seu jogo, ele tem que chamar atenção no meio de várias thumbnails diferentes, né? Então, isso entra um metagame também, porque quando tá todo mundo azul, o que se destaca é o vermelho, mas aí quando o vermelho começa a destacar, cada vez mais gente começa a usar o vermelho, e aí o azul volta a se destacar. Então, quando a gente fala de uma plataforma, o jogo é outro, assim, tem que ter saco para entrar lá e descobrir e ver, e ser bem humilde para saber que se você não é esse cara que tá jogando criativo do Fortnite, você tem que aprender quem esse cara é, sabe? Cara, comunidade. Eu venho de um passado focado em trabalhar com criadores de conteúdo, e eu peguei uma época muito específica que foram, cara, criadores de conteúdo deixarem de só fazer grana com AdSense de YouTube e entrarem no que o galera fala de economia do criador, né? Creator Economy, e aí entra ainda Creator Economy 2.0, que é quando esses criadores deixam de só receber grana endemicamente das plataformas, mas passam a ser veículos de publicidade, eles começam a monetizar com produtos próprios e por aí vai. Então a gente tem essa transição entre um cara que só tinha audiência e um cara que começa a monetizar a sua própria audiência, certo? E que, que
quando a gente fala de audiência, a gente está falando de um funil, né? Então, quando a gente olha para um funil de audiência, lá no topo do funil, na parte mais aberta do funil, você tem o cara que viu o seu vídeo uma vez. Ele é um view, esse cara ele é um view. Depois desse cara se tornar um view, ele vira um view que deu like, talvez ele vira um view que comentou, mas falando de relação com o criador, esse cara ele vai descendo o funil, quanto mais ele vai gostando do conteúdo, gostando do criador, quando ele dá o follow, você já cria uma conexão e ele vai descendo, descendo, descendo o funil. Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando da parte de baixo desse funil, certo? A sua comunidade, antes de você chamar, o cara que está assistindo todos os vídeos, o cara que tem uma lealdade por você, o cara que entra no seu Discord, esse cara é a parte de baixo do funil. E por que que ela é tão importante? Porque esse é o lugar que converte, onde mais se gasta dinheiro em termos do funil de atenção de qualquer produto, de qualquer influenciador ou de qualquer coisa, é a parte de baixo do funil. Eu não vou comprar uma camiseta com a cara do Mr. Beast se eu não passei por esse funil, né? Se eu não estou num nível de esse cara, esse influenciador, esse produto me representa tanto que eu vou consumir ele, certo? Então a comunidade de bate-pronto, ela já é hiper importante porque ela é quem te gera renda, certo? E aí a gente não está falando especificamente de monetização in-game ou qualquer coisa assim que é influenciada por outras coisas. A gente está falando de fandom, né? A gente está falando do cara que ama além do game, ama além da experiência que ele está tendo naquele minuto que ele está jogando aquele game. É um vínculo a mais. E nessa história de trabalhar com influenciadores e etc., eu vi empresas serem criadas em torno de influenciadores que nasceram de moderadores, né? O que eu quero dizer com isso? Cara, o cara mais leal, o cara que vai ter mais vontade de construir algo em torno de um influenciador, por exemplo, cara, é o cara que está trabalhando ali de graça para ele, é mod dele no Discord, por exemplo. Então, o Gaules, que é um puta influenciador grande de CS, por exemplo, o cara que toca toda a carreira dele, é CEO lá junto com o pessoal do Omelete, é um cara chamado Brecht, que era parte da comunidade dele, certo? Então, quando a gente fala de comunidade, né? Quando a gente fala de importância da comunidade, começa por aí. Esse é o cara que tem mais valor, por assim dizer, né? E aí, como que a gente coloca isso para dentro do nosso mundo, né? Como que, sei lá, falando de desenvolvimento mais tradicional, como que você olha para a sua comunidade? A comunidade ela precisa ter uma porta de entrada, né? Especialmente se você ainda não lançou um jogo, né? E essa porta de entrada, ela tem N maneiras de acontecer, né? Hoje em dia, a gente vê esses cursos de G4 da vida e V4, e esses caras que vendem founder-led growth, né? Tipo, crescimento baseado no founder, no criador da empresa. Cara, tudo isso são portas para um cara se tornar parte de uma comunidade de um jogo que eventualmente vai ser desenvolvido por você. Então, criação de conteúdo, ela é uma porta muito grande para a criação de uma comunidade. Porque para uma comunidade ser formada, precisa ter um ponto de contato com esse cara. E se você não lançou o seu jogo ainda, esse cara tem que chegar em você de alguma forma. E isso é criando um vínculo com essa pessoa, seja criando um conteúdo, seja publicando um artigo, seja comentando em vídeos específicos, seja como for, mas normalmente no nosso mundo é algo digital, você ter gente interessada no que você está falando. Isso é o começo de uma comunidade, né? Então, quando a gente fala de lançamentos de jogos que começaram a partir de uma comunidade, normalmente são nichos super específicos, né? São nichos de
puta, o cara que se demitiu da Nintendo e foi e começou o micro estúdio dele ali, e foi publicando as coisas que ele estava fazendo, e a partir disso se formou uma puta comunidade. Então, hoje tem muitos artifícios, assim, desde o devlog, que muita gente tem feito, esse build in public, todas essas coisas que vão gerando essa relação, seja com um produto, seja com uma pessoa, seja com um eventual jogo que vai ser criado, né? Então, quando a gente pega Megabonk, sei lá, é um cara que claramente sabe criar conteúdo que engaja e que tem alto alcance, e não só isso, e ter pontos de atenção ali que geram interesse para aí converter para dentro de um Discord, para aí converter para uma comunidade que está ativa ali e que eventualmente vai lá e vai comprar o jogo do cara. O que acontece dentro da comunidade? A comunidade, ela é um ponto de encontro por causa de um interesse compartilhado, certo? Então, a gente aqui, né, somos pessoas que estão interessadas em monetização e comunidade de UGC. O que isso quer dizer? Que a gente já tem em algum nível um vínculo, certo? Então, quando a gente fala de qualquer outra comunidade de jogo, comunidade de produto, comunidade de influenciador ou o que for, a gente começa de um princípio básico que é gente que está aqui pelo mesmo motivo. Só que o que acontece? O ser humano ele é social. E aos poucos a importância de estar aqui vai deixando de ser por causa do jogo e vai se fortalecendo por causa das pessoas que estão aqui dentro. Então, quando isso começa a acontecer, você começa a criar meio que uma massa crítica de gente que está junto por causa de um propósito, construindo algo por causa de um propósito específico. E essas são as pessoas que se tornam os maiores influenciadores em relação ao seu jogo. Assim, normalmente, uma comunidade bem criada, que nem é muito grande, assim, mas que está batendo 1.000, 2, 3 mil views em um vídeo e que tem um Discord muito ativo, cara, normalmente esse lugar vai se pagar rapidinho, porque esse lugar, né, esse núcleo de pessoas normalmente é quem influencia as outras pessoas. Mesmo que num network boca a boca ou em conteúdos de baixo alcance, cara, isso vai se espalhando e o ser humano ele é muito atraído por algo genuíno e autêntico e hoje a gente tem cada vez menos coisa genuína e autêntica. Então essas comunidades que nascem de nichos reais, né? Então seja fóruns de algo específico, seja nichos mesmo, discords de nicho, é desses lugares onde brotam as comunidades, que brotam jogos que fazem muito sucesso, por causa do que eu acredito ser essa massa crítica que vai se criando e que, quando é vista de fora, a galera fala, caralho, isso estava acontecendo e quase que gera algum nível de vou entrar nisso também, né? Não sei se vocês já viram aquele. Porra, é muito da hora esse videozinho. Eu vou passar ele aqui pra vocês assistirem. The future of human longevity. Eu vou passar aqui sem som, tá, gente? Ou fala aí quando vocês estiverem vendo ou não. Já tô vendo. Uhum. Então é que eu acho que esse vídeo não tem explicação, né? Mas tá tocando uma música. Vocês ouvem? Sim. E bom, aí tem o louquinho lá, sozinho, né? E esse vídeo mostra como que os movimentos acontecem, assim. E tem um cara que faz um breakdown desse vídeo, e ele fala que o cara mais importante, ele não é o cara sem camisa que começa o movimento, mas ele é o primeiro cara que vem e apoia, assim, e que valida em algum nível
o que o cara sem camisa tá fazendo, assim. Falam que o cara mais corajoso não é o de sem camisa, mas é o de camisa verde, que é o cara que de fato entra no movimento, assim. E puta, eu vou dar um fast forward, eu não sabia que demorava tanto. Mas levou a praia inteira. É, no final vai todo mundo. Eu vou tentar achar para vocês, porque tem um que aqui o cara mostra isso, mas explicando assim de uma forma meio antropológica, sei lá. Mas falando de comunidade, cara, é uma coisa que a gente que não é fácil assim, especialmente vindo de um lugar inorgânico, né? A Surprise, cara, teve muitas iniciativas de criar esse movimento de comunidade de forma inorgânica, mas é difícil porque, e eu acho que a gente está nesse ponto de virada, assim, porque eu acho que esse começo da gente estar colocando a cabeça para fora da terra, da gente estar indo nas faculdades conversar com as pessoas, da gente estar espalhando, eu acho que isso é o começo de fato de um movimento orgânico. Eu acho que precisa oferecer alguma coisa para que a pessoa queira estar ali, né? Queira estar ali aprendendo dessa fonte específica, queira estar ali, pô, despendendo do próprio tempo para investir um tempo numa comunidade, né? A comunidade, para quem está participando dela, ela é um investimento de tempo, né? Então é importante dar muito carinho assim para isso, e normalmente esses caras que tiram do próprio tempo para ir lá participar de um Discord, esse cara é o que mais vai influenciar a gente em relação ao seu jogo, assim, não só isso, mas ele é a massa crítica de que faça chuva, faça sol, ele vai estar lá jogando o seu jogo muito mais do que o cara que entra por causa de um influenciador, pega o pico de 10 mil pessoas lá jogando juntos, mas o que move é essa barra, essa massa assim que é gerada de gente que está ali, seja para defender seu jogo em um vídeo, seja para engajar com outras pessoas, ensinar elas a jogarem e por aí vai. Mas, cara, não é algo que requer pouco esforço, não. É uma parada que requer muito esforço e muitas vezes ela só vem de um lugar orgânico, assim. Ela só vem de pô, da gente ser transparente mesmo, da gente estar mostrando o que está acontecendo, né? O RuneScape, por exemplo, é uma puta de uma comunidade forte de jogo que rola até hoje. Por quê? Porque os devs têm lá, cara, uma página onde você entra para votar sobre os próximos updates que você quer. A comunidade está de fato buildando o jogo, né? E isso é a principal assim coisa que as pessoas procuram numa comunidade, é se sentir parte, né? Então a pessoa tá ali, ela não tá ali porque ela tá ali porque ela quer mostrar para os outros que ela é mais fã do Gaules do que qualquer outra pessoa. Ela tá ali porque aquilo tem um valor muito alto para ela e vale esse investimento real de tempo que ela faz para estar ali. Então, para isso, o que o desenvolvedor, o que a marca, o que o influenciador tem que fazer é dar de volta, né? Por que que a Twitch é um lugar que gera muito mais engajamento que o YouTube? Porque, cara, eu tô assistindo o cara e eu posso mandar uma mensagem para ele agora e ele vai me responder, eu tô muito mais próximo dele. Então, a Twitch, ela é um lugar onde, falando de poder de influenciadores, a gente tem um maior poder de influência em cima dos caras que são os maiores da Twitch. Porque eles têm mais gente nesse lugar que fala,
porra, eu conheço esse streamer, eu tô lá todo dia com ele. É um nível de relação que vai muito além de um vídeo no YouTube, né? Então, lives, né? Quando a gente fala de lives, fala de influenciadores de lives, esses caras são os caras que têm mais poder de movimentação, seja de vender um produto ou de qualquer outra coisa, porque eles estão criando essa relação. O cara que está no chat, ele está participando da live do cara. Ele está, às vezes, escolhendo. O cara que manda donate lá, ele está escolhendo que música vai tocar no negócio. Então, se a gente, como desenvolvedor, consegue dar esse espaço para o player, né? Então, esse espaço, qual espaço a gente está falando? De se sentir parte. E às vezes isso vem com alguns V-Bucks, às vezes isso vem com uma competiçãozinha, às vezes isso vem com um reconhecimento, responder uma mensagem do cara no Discord já é o suficiente, assim. Mas o retorno é muito grande, é uma lealdade bizarra, é uma coisa que vai gerando um movimento. Mas que tem que ter muita paciência, tem que ter muita vontade, tem que entender que é um custo alto, né? Especialmente de tempo, quando a gente fala de desenvolver um jogo, todo mundo tá fudido desenvolvendo o jogo, mas para parar, para falar com as pessoas, cara, é daí que vem comunidade de verdade, né? Que tá ligado também com aquele lance dos programas de criadores, né? Então, chega um ponto que seu jogo fica tão grande que você não pode, que o seu marketing são esses criadores, né? E a gente está falando dos criadores só porque eles são os membros da sua comunidade com maior valor agregado, né? Porque eles estão falando do seu jogo, eles estão jogando o seu jogo para mais gente ver. Eles são os propagadores, né? Então, essas grandes desenvolvedoras tendem a ter um foco grande nos criadores em si, porque eles são literalmente a comunidade que produz, a comunidade que gera marketing, entre aspas, gratuito para os caras. Então demorou pra caramba assim para esses jogos entenderem o quanto esses programas de criadores eram importantes, mas que hoje, se você é um cara importante dentro do programa de criador, você recebe todas as skins do mapa, você recebe V-Bucks para mostrar as novas compras lá dentro, você recebe informação antes da galera para poder gerar hype e por aí vai, sabe? Então, comunidades é uma parada que pode ser olhada em vários níveis, assim, e que é muito essencial, assim, é muito importante, é algo que quando a gente olha para esse movimento do Academy, né, esse movimento de, porra, tá aqui com vocês trocando ideias sobre monetização e comunidade, é o nosso esforço como Surprise de estar fomentando uma comunidade. Assim, a gente acha que esse lado do UGC, esse lado, cara, é uma puta oportunidade para devs aí que estão, cara, muitas vezes, cara, seguindo ciclos de desenvolvimento de muito tempo para ver, pô, se funciona, para ter feedback do usuário só lá na frente, enquanto tem lugares de uma mobilidade mais alta, tipo essas plataformas do GC, que, pô, dá para enfiar um pouco de um pezinho na água antes de preparar aquele salto de 30 metros de altura, sabe? Sei lá, a gente vê que é uma oportunidade, a gente vê que é uma coisa que, pô, poderia ser uma opção bem interessante num momento que ainda é bem interessante dessas plataformas. Porra, já tem GTA 6 aí. Cara, se GTA 6 tiver um módulo GC, cara, a gente tá falando de oportunidade assim para quem se mexer rápido, pô, tiver um time, pô, nem que seja uma comunidade de amigos ali do Discord que joga CS junto, cara, essa galera vão ser as pessoas que vão formar os próximos grandes estúdios de desenvolvimento, sabe? Então, então é algo que esse é o nosso esforço de gerar valor, assim, tentar gerar valor, né, para vocês, para justamente criar essa comunidade, né? A Surprise como um todo é um lugar onde a gente é bastante porta aberta, assim, no sentido de, cara, entrar aqui pô, buscar ajuda, falar com o pessoal que trampa aqui, tipo Kiko, Mika, várias pessoas dessa call aqui, Mórfico, Sá,
Pizza, só tem nós aqui, né? Tô vendo agora. É, mas trocar uma ideia com qualquer um daqui e, e as pessoas vão ajudar, sabe? A gente quer, muitas das coisas que a gente está criando também, a gente sempre pensa em algo open source, a gente sempre pensa em se a gente fortalece as pessoas à nossa volta, a gente está, consequentemente, se fortalecendo também. Então, isso é um pouco de um exemplo do que, cara, a gente vê que gera comunidade é sem, entre aspas, né, generoso de poder dar informação, dar recurso, dar diferentes caminhos assim para as pessoas que se interessam por estar aqui. Então, pô, respondo aí perguntas de quem tiver, de quem achar que, não sei, esse lado de comunidade é subjetivo assim, mas quem quiser trazer coisas mais práticas, eu posso tentar responder também. Mesma coisa sobre monetização e tudo, mas acho que do que eu tinha, entre aspas, preparado, acho que é isso. Boa noite. Eu queria fazer um comentário que acho que não é, me encaixa bem como uma pergunta, é mais uma reflexão, mas aí no final das contas você ajuda no que você achar, provavelmente tá. Só uma reflexão do que você falou e veio na minha cabeça, que há alguns anos atrás eu trabalhava numa empresa que fazia jogos de mobile, né? E elas praticamente só usava asset pronto. E aí eles pegavam sempre asset pronto, tipo de um cara específico, chama Kinney, eu acho, Kinney, não sei. Que, tipo, eu acho que quando eu comecei a usar os assets que eles usavam, eu comecei a ver esse estilo de comunidade que ele faz, que ele praticamente lança muitos assets e muitos assets de graça. Até certo ponto que existe tantos assets de graça dele que a pessoa meio que sempre volta para ele para poder ir atrás dos assets. E quando não tem um asset específico, tipo um asset específico que você precisa que não é de graça, aí a pessoa acaba comprando dele pela quantidade enorme, exorbitante de coisas que ele faz, tá ligado? Não sei se isso é tipo, meio que um exemplo de você dar coisas de graça para o público e até certo ponto que ele vira fiel a você e acaba gastando dinheiro contigo. Cara, com certeza, para os dois lados também, né? Quando você estava falando aí, Daniel, eu lembrei de alguém que falou também sobre o free to play, né? O freemium, né? Que por muito foi usado no mobile assim como uma estratégia disso, né? De, pô, você joga ali, ó, seu anzol e quando o cara vê, ele já tá, pô, com o pé dentro lá e ele fala, não, vou gastar. E o freemium é isso, né? Meio que, ó, tô aqui um gostinho do. Pô, logo ali na frente, quando você vira a esquina, você vê, caramba, ou eu ponho o celular e espero 20 minutos para desbloquear isso, ou eu vou gastar aqui. Aí o cara gasta. Então, pô, tem total a ver com o lado de comunidade e também de monetização, assim, porque essa é uma puta estratégia que cara, quem consegue fazer bem, normalmente é difícil, né? Por quê? Porque você tem que ter grana para sustentar o jogo antes do cara chegar no ponto de fazer dinheiro, né? Então ele é um passo para trás para dar dois para frente. Nesse caso do que você está falando, ele é ainda mais interessante porque já tem as pessoas esperando ali. Nossa, quero saber quais são os próximos assets desse cara, né? Os fãs, sei lá, comunidade de fato. Então, essa é uma estratégia que, puta, quando a gente começa a falar de loop de monetização, que é uma parada que a gente não entrou muito, mas que dá para a gente entrar também, se vocês acharem interessante ou qualquer coisa assim, que é as diferentes formas de monetização, né? A gente falou não só formas, mas momentos de compra, né? Tem a compra que a gente falou sobre quase uma compra ansiosa. Tem a compra eu vou comprar isso porque isso me representa. Tem a compra né? Sei lá, o Fortnite faz muito isso. A compra do refil de 1000, mas que
o que você quer custa 1.100, entendeu? Então você tá sempre com aquela sobra de 900 que você vai gastar com uma coisa que você nem queria tanto. Então, dentro de monetização, né, isso é pô, tão velho quanto os nossos avós, assim, porque é o lance do 1,99 que parece mais R$ 1 do que R$ 2, né? Então, quando a gente fala de monetização e ciclos e loops de monetização, tem mais 2 horas de papo aí para a gente trocar uma ideia, né? Que eu fiz uma diferenciação pequenininha ali dessa compra estética, né? Compra cosmética versus a compra de impulso, mas que entram 500 nuances diferentes de como o cara pode comprar, o que o cara pode comprar, como que ele pode voltar para comprar depois, né? A gente também não falou de retenção como um todo, porque, cara, retenção ela vale mais do que você conquistar novos jogadores, né? O cara que volta, ele tem um valor bem maior do que o cara que entra, né? Melhor, sei lá. E isso está ligado à comunidade também, né? Que é parte de fundo do funil dos mais interessados. Mas não sei se é papo para hoje também. Vocês me dizem. Mas emendando o que você falou, só queria perguntar então se. Eu não sei se existe uma resposta pra isso, pra falar a verdade, mas tipo, qual você diria que é o limiar que, tipo, que vale a pena de gastar tempo e esforço nessas coisas? Porque, por exemplo, no exemplo que eu falei, tu tem que criar muito conteúdo antes de que você falou, né? Criar muita coisa antes de receber a coisa em troca. Como uma pessoa individual, né? Eu não tô numa empresa. Em questão da empresa, qual você acha que é o limiar? Até quando que isso vale a pena? Parece ser viável? Você diz de criar a comunidade antes do jogo? Exato. Cara, eu acho que se existe potencial para fazer isso, cara, eu acho que é fácil eu falar sempre faria, né? Porque cá estamos e a gente nunca fez. Mas a gente está aprendendo também, né? A gente está percebendo, por exemplo, que é muito mais fácil fazer como um individual, porque pessoas seguem pessoas, né? Tem até aquele tweet famoso que mostra o número de seguidores que o Elon Musk tem e o número de seguidores que a Tesla tem, o número de seguidores que a Amazon tem e o que o Jeff Bezos tem. E a pessoa sempre tem mais do que a marca, né? Então, por exemplo, na Surprise, a gente não só percebeu, mas foi uma estratégia desde o início de dar a nossa atenção para os desenvolvedores, assim, de estar alimentando, né? Então, sempre que a gente posta alguma coisa, a gente tagueia quem trabalhou lá e a gente motiva a quem é dev dentro da Surprise a estar postando as coisas que eles estão fazendo, porque é portfólio. Hoje em dia, ter seguidores virou uma parada que é importante para todo mundo, assim. Por mais que, puta, me dói muito falar isso, porque, cara, eu queria ser só um ermitão dentro de uma caverna, entrando no Discord, é isso. Mas cada vez mais fica de fato importante. E a gente vê devs hoje dentro da Surprise que estão virando influenciadores dentro da plataforma, né? E não é, e é um tempo, né? É um tempo de editar e cortar um vídeo e colocar e escrever ali o que você vai falar pra galera e por aí vai. Mas, cara, se a empresa tem que ter uma história também, né? Tem que ter um motivo porquê, né? Às vezes o cara demora 15 anos criando conteúdo, sei lá, para aí ser descoberto e aí virar aquele negócio, puta merda, viralizou, porque o cara tá 15 anos lá fazendo isso sem. Então, cara, é uma coisa que com certeza vale sempre tentar e vale o investimento, mas às vezes esse investimento, como é algo orgânico, como é algo que a atração do público por uma ideia específica essa relação muitas vezes é pequena, mas é exponencial, né? Vocês viram ali no vídeo quanto tempo o cara número 2 ficou dançando que nem idiota, sustentando ali, até vir o 3, 4 e 5.
E daí os 3, 4, 5 ficaram menos tempo, aí veio 10. E aí rapidinho vira todo mundo. Mas é muito tempo ali com aquele um, né? Lá em 2000, sei lá, 9, quando eu trampava com esse lado de blogs, essas coisas, assim, os caras falam assim, pô, você quer ter um blog? Até cringe eu falar de blog aqui, mas você quer ter um blog, você passa 3 meses sem falar com ninguém. Você não tá falando com ninguém. É literalmente 3 pessoas aparecendo ali. E é isso, tem que aceitar isso, porque é só assim, sabe? Eu lembro do blog. As pessoas riam da gente quando falava em blog. É, riem Agora mais você quer ainda ser um hoje em dia. blogueirinho agora. Sim. Mas é bem isso aí. Que nem qualquer projeto, qualquer coisa que vai se fazer, para as pessoas que estão pro lado de fora, às vezes vão ver da noite pro dia surgindo algo. Mas nem sempre é da noite pro dia que surge, né? Na verdade, não é nem sempre, nunca é da noite pro dia. Para surgir algo, sempre vem de anos, às vezes, batendo na mesma tecla. Para que aí sim comece a aparecer alguma coisa assim no perfil das outras pessoas. Sim, Mas aí quando começa a aparecer já está estruturado, já tem uma base mais forte por trás. com Até eu queria, certeza. até eu queria entrar num ponto que nem você estava falando de comunidade ali, e interação com comunidade e como levar para a comunidade. Hoje eu trabalho abre aspas, né, porque não é remunerado, mas hoje em dia na parte artística assim, eu participo de um projeto voluntário de um estúdio que estavam se dizer começando. Eles estão querendo desenvolver um jogo e tal. Só que a gente tá entre 4 pessoas. Aí o cara perguntou pra mim sobre o que eu achava dele criar. A gente já tem a comunidade do Discord ali e tudo, mas ele queria saber sobre como é que ele podia levar isso pro público para adquirir donates do público. Eu fiquei pensando no que o cara falou, daí eu disse pra ele que, tá, mas tu vai querer pedir donates pro público, mas o que tu tem pra apresentar do teu projeto pro público? Tu vai chegar com uma mensagem dizendo que tu tá querendo desenvolver um jogo, que o jogo vai ser assim, 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 mas tu tem alguma imagem do jogo, tem alguma referência, algum vídeo, alguma coisa que tu apresenta teu projeto? Bah, não tenho nada. Mas eu queria pedir igual pra gente conseguir desenvolver. Aí Aí é complica. difícil. Daí, Ah, aí tem, se o cara tiver muita tia, tio, às vezes até. Brincadeira, não com certeza. Não só, e às vezes nem é só sobre o jogo, né? Mas é sobre a história da pessoa por trás do jogo, né? Sobre muitas vezes, especialmente quando entra, né? Que é uma estratégia real e funciona assim. Você gerar um pouco de uma comunidade, depois fazer um financiamento, né? Um vaquinha ou um Catarse, levantar um Kickstarter da vida. Cara, funciona, mas é ligado a uma história normalmente, né? Por que que hoje em dia o MasterChef e o Big Brother sempre pegam alguém que, porra, a irmã do cara faleceu, que não sei que lá, não é mais só uma pessoa random que tá ali, que cozinha. Sempre tem o cara que é o chefe do não sei que, da capoeira, de não sei que lá. Por quê? Porque a história por trás cria vínculo, né? A gente, ser humano, é assim, né? Quem já leu um pouco sobre, pô, Joseph Campbell e como, cara, todas as histórias diferentes e mitos diferentes, independente de onde você tá, se é lá nos países nórdicos, os vikings, ou com os indígenas aqui do Brasil, as lendas e mitos são muito parecidas porque o ser humano ele sempre está procurando uma inspiração para conseguir viver a vida, né? Então, quando a gente fala de, porra, ter gente apoiando, ter gente, normalmente, mais do que uma ideia de jogo, o que vai ser apoiado são as pessoas por trás desse jogo, sabe? Então, é,
é difícil, o cara não tem nenhuma ideia de jogo assim. É bom ele ter um baita de um texto bom, com uma baita história por trás. É bom ele ter sobrevivido aí, porra, muitas dificuldades para poder inspirar as pessoas que vão doar uma grana pro cara e falar assim, porra, esse cara merece minha ajuda, esse cara merece ser vitorioso nessa vida. Cara, vou voltar aí para uma pergunta que a Ricari fez, que é sobre quanto vale realmente ouvir a comunidade, porque às vezes a comunidade fala merda, né? Eu não saberia, assim, responder de forma exata, científica aí, cara. Eu acho que jogos de estilos diferentes precisam medir como eles ouvem a comunidade. Normalmente, esses erros brutais que você está falando, normalmente eu acho que são os jogos mais hipercompetitivos. Que aí eu acho que é diferente do cara do World of Warcraft que tá ali votando pô, querendo um mod que faça alguma coisa, um mod ou sei lá, algum update específico que vai fazer algo específico. Eu acho que jogos diferentes vão ter que ter uma delicadeza maior ou menor de como usar ou como olhar para a comunidade. Porque realmente, assim, eu acho que eu já vi muito em jogo competitivo. Cara, puta, muita gente que fala, né? E quando a gente fala de balanceamento de jogo, sempre vai ter o que ri e o que chora, assim. Então, eu não sei, eu acho que a única coisa que eu teria para agregar seria um pensamento sobre os estilos de jogos diferentes e como, o quão, o quanto a gente pode ouvir de uma comunidade ou não, eu acho que está bem ligado a até quão bem desenvolvida a comunidade é, né? Se a gente for falar de um jogo super antigo que está, pô, sobrevivendo por causa de uma comunidade muito leal, porra, tem que ouvir os caras pra caramba. Mas se a gente tá falando ali do jogo no momento de maior hype ali, com maior número de jogadores, onde tá todo mundo falando, cara, é importante saber filtrar bem quem que é essa comunidade que importa para não ouvir o cara que tá chegando agora e querendo sentar na janelinha do bonde, sabe? Então, puta, é muito difícil. Eu não saberia responder essa pergunta, se não adicionando essas duas outras variáveis aí para tentar chegar numa resposta, né? Mas não sei distinguir, putz, que hora você para de ouvir o cara ou não. É difícil. Temos algumas imagens que não são favoritas. Beleza, Gabriel. Valeu aí pelo apoio, pela presença. Gente, tô para responder dúvidas aí e para quem quiser falar aí, complementar, comentar, acho que não é só dúvidas, não, assim, quem tiver informação e conteúdo para pôr na roda, por favor, ponham. Cara, várias pessoas aqui que são da Surprise e que, cara, conhecem tão bem quanto eu, ou melhor, pessoas que já trabalharam aqui também e que manjam muito desse lado de criação de conteúdo, comunidade. Porra, sintam-se muito à vontade, tá todo mundo em casa e é isso, assim. Sinto que pode ficar até muito mais rico se vocês decidirem falar aí. Mas estou aí para responder qualquer coisa, caso tenha algo específico ainda ou se ficou algo faltando também. É isso. Eu tinha uma outra pergunta que veio agora quando você estava falando de estilos de jogo, que passou pela minha cabeça que eu sei que, bem, a maioria do Fortnite, por exemplo, o Roblox acaba vivendo de hypes, né, muitas vezes. Então vocês vão ter que correr atrás do estilo de jogo que está mais jogado e tudo mais. Mas vocês acham que existe a possibilidade de algum tipo de
jogo ser criado por nicho dentro da plataforma do Fortnite, por exemplo? Tipo, Eu acredito muito nisso. acredito. Principalmente jogos de terror. Eu acho que os jogos de terror têm seu mundinho à parte ali, que ele se sustenta, sabe? E aí tem criadores brasileiros até que vivem de jogos de terror, assim. Eles têm alguns jogos que eles já lançaram e continuam se reabastecendo de jogos de terror. E aí entra jogos Tycoon, que também acontece muito isso, de ter o seu nicho ali, que talvez não surfa necessariamente num hype de Brain Rot, por exemplo. Eu acredito que sim, que dá certo, é um pouco mais difícil, talvez, mas é aquilo da comunidade, cara. Sua conta vai virar algo relacionado a um estilo de jogo e hoje com a plataforma em si impulsionando isso de tipo, todo mundo vai ter seus seguidores, né? Cada criador tem os seus seguidores, que é as pessoas que jogam seus jogos, vai lá, favorita seu mapa, favorita sua conta. E aí, quando você lança um novo jogo, essas pessoas são avisadas do novo jogo. Então, talvez fica mais fácil dessas pessoas voltarem a jogar suas experiências do mesmo nicho, sabe? Então, com certeza eu acho que dá certo sim. Mas aí talvez seja mais fácil você prender a um estilo específico, né? Você prender um. Mais fácil é a palavra forte, tá? Mas talvez. Uhum. O nicho é difícil falar do algoritmo do Fortnite aqui assim. Eu acho que eu nem tô mais atualizado o suficiente para saber. Acho que talvez nunca nem soube assim, mas tinha tempo que eu tentava mais entender como capturar um nicho assim, porque o tempo que você passa no Discovery, né, que é a plataforma, vamos dizer, de recomendação do, do Fortnite, por muito tempo foi muito merda o algoritmo de entrega deles, assim. Hoje ele tá já mais ligado a assuntos, tá mais ligado a jogadores como você e o que que eles jogam. Então o nicho ele consegue crescer paralelamente. Antes era uma forma meio única de crescer assim. Eu concordo com o Mika que hoje está bem mais possível o nicho e pô, tendo uma comunidade por trás e tudo, mas cara, antes a gente não tinha nem localização assim. Então seu mapa estava aparecendo para tudo e todos ao mesmo tempo. Então, cara, você tinha uma dificuldade de linguagem, você tinha uma dificuldade de tudo. A gente começou com muitos criadores de conteúdo na Surprise, mas a barreira de entrada, por exemplo, para entrar num jogo que é dentro do Fortnite usando um código, cara, essa barreira de entrada já era tão grande que o influenciador em si ele não convertia em nada para o mapa assim. Então, o algoritmo de entrega do Fortnite em si, ele tá evoluindo constantemente, assim. Mas diferente do YouTube, assim, né, que já era um algoritmo muito mais bem desenvolvido, cara, quem assiste o nicho de, de maquiagem recebe vídeo de maquiagem, mesmo que... É que esse é um nicho gigante, né? Mas mesmo do nicho pequeno, de quem gosta de modelagem de miniaturas ou coisas assim, você chega nos vídeos de modelagem de miniaturas, se você assistir dois, três. Antes o Fortnite não fazia isso, ele não recomendava por assunto, ele até tinha as tags que nem funcionavam assim. Então, hoje em dia tem essa recomendação maior, pelo menos dizem que tem. Então, em teoria, é mais fácil você capturar um nicho dessa forma, assim. O Roblox, não sei, os nichos são diferentes do tradicional, assim. Tem também, né, os jogos de luta, tem os jogos de clicker, tem os jogos... tem de tudo também, na verdade. Mas eu não sei se esse jogador do Roblox, ele tem um nicho, assim. Ah, eu gosto desse estilo de jogo. Os jogos do Roblox, às vezes, me parecem quase como se jogo do Roblox fosse um estilo por si só. E aí você tem overlaps grandes entre mesmo um jogo de luta e um jogo de aventura no Roblox, você ter similaridades muito, muito fortes, assim. Mas sei lá.
também, de novo, não tô afiado para me garantir nessa resposta aí. Pode crer, acho que Oi! respondeu bem a pergunta. Só espero o dia que eu ver um jogo de carta no Fortnite. Já Aí eu tem, cara. Já Pior tem. é que tem, pior é que tem. O vou foda é ter que que eles jogar. só Fizeram vão. um Uno oficial, um patrocínio. Irado. Tem o. Puta, eu esqueci o nome dele, mas tem aquele jogo que releu cara a cara, sabe? Não vou lembrar. Também teve Oh, tem tipo um TCG. TCG. Ah, tem um TCG, mano. Tem que estar encontrando isso aí, bravo. Então, Tem, o pior é que tem, mas eu não diria que esses jogos são sustentados pelo nicho que gosta de jogo de carta que tá dentro do Fortnite. Acho que é mais sustentado pela Epic mostrando, olha como é diversa a nossa plataforma, deixa eu colocar player dentro desse jogo de Fortnite. Esse comentário e alguns outros são o motivo do chapéu de papel de alumínio na foto da divulgação do negócio. Mas, sei lá, quem tá gato escaldado da plataforma, sinto que pensa como eu. mas faz sentido, eu falei de brincadeira, mas de fato parece pouco produtivo você entrar no Fortnite esperando encontrar, por exemplo, um jogo de carta, tá ligado? Parece Exato. que é a premissa da parada. Até tem, né? Tipo, assim, até a curiosidade por ser uma thumb, o cara fala, caralho, jogo de carta no Fortnite. Só que aí o gap entre você manter o cara jogando, o cara que entrou pra ficar buildando que nem maluco, pulando, usando o Darth Vader, o sabre de luz e o caralho. Você conquistar ele nesse momento que ele clicou pra jogar isso. Jogar um Uno, o jogo de Uno tem que ser bem bom. Mas funciona, mas funciona. Eu tô sendo muito crítico. Funciona, mas não na mesma proporção que um. Que você vai fazer tudo isso. Às vezes foi o que tu falou, né? Às vezes você ganha na base da diferente só. Sim. Tem um de golfe no Fortnite que é mó bom. Já me vi perdendo horas ali. Então, mas esse parece ser bom mesmo, né? Eu Ele nunca é vi, bom. Ele é bom. mas esse parece já ser uns caras que estão. Não sei. Vou ver vídeo. O que mais, gente? O que mais de perguntas? Fico imaginando Fortnite de golfe. É da hora, pô. Acho que eu tenho uma pergunta, Diga. mas é sobre comunidade. Lui, quando você tá olhando para alguma comunidade que tá no início, assim, que tá em processo de construir, imaginar algum jogo assim que foi lançado, o cara tá trabalhando para criar uma comunidade do jogo dele, o GC ou não, enfim. Qual que tu diria que é o fator mais importante que você olha, assim, qual que é a primeira coisa que você olharia numa comunidade? Aí, alguns exemplos para nortear, tipo, o pessoal tá interagindo o tempo todo dentro da comunidade em si, ter gente querendo dar sugestões para melhorar, porque haver valor naquilo, ter gente trazendo outras pessoas de fora para dentro da comunidade. E, tipo, é uma pergunta bem difícil de responder, imagino. E talvez dependa muito do nicho, eu acho que depende, né? E, tipo, se depender do nicho, algum exemplo, assim, tipo, por exemplo, nicho de Minecraft, eu olharia mais para isso por conta disso. Cara, difícil. Uma coisa que eu acho que sempre me pegou assim é que se você entra numa comunidade e as primeiras pessoas a falarem com você não são parte da organização, então você já está sendo recebido pela galera da comunidade, né? Então chega alguém novo e, cara, quem vai receber vocês é uma
com as pernas próprias, entendeu? Que você, assim, quanto menos você tem que atuar como organizador, né, ou como dono da comunidade, mais essa comunidade está viva. Eu não sei se isso responde a pergunta, assim, mas acho que um indicador seria isso, assim. Quando vira a chave e não tem mais alguém que está ali para abrir a porta para quem está entrando, e quem está abrindo a porta, na real, é um cara que já era da comunidade, e que beleza, depois pode até virar um mod, depois pode virar até alguém dentro da comunidade, mas quando isso está acontecendo. Sim. Desculpa, gente. Quando isso tá acontecendo, eu acho que o bicho tá pegando já. Da hora, eu gostei. E faz bastante sentido, tipo, querendo ou não, quando você olha pra uma comunidade, faz sentido que acho que a primeira coisa que você vai olhar, ou pelo menos um dos principais sinais bons, vai ser justamente, tipo, diretamente relacionado ao engajamento das pessoas da comunidade em si, não, sei lá, tipo, alguma métrica ou algum tipo de organização, algo que veio de cima, assim, da hierarquia da comunidade. Quanto mais de baixo vem, melhor. Muito massa. Obrigado. Eu acho.